Boa tarde, meus amigos. Tudo tranquilo? Então, preparado aí para mais uma live do nosso comitê de soluções, tá? Hoje vamos estar com a Ana Maia, tá? Falando um pouco sobre inteligência emocional, tá? E somente do que é que pode, de que forma, né, a inteligência emocional pode contribuir, né, no momento de crise, de pandemia. Com certeza isso afeta pessoas e afeta empresas. Então, você ter uma inteligência emocional, trabalhar isso é muito importante. O Comitê de Soluções, que nós já colocamos aqui, é um trabalho que tem que ser feito, tá? Quando fala tem que ser feito, assim, uma sugestão que a gente dá de vocês montarem esse comitê de soluções e trabalharem em fluxo de caixa, tá? E nesse momento estamos sugerindo, tá, trabalhar o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, no caso, com a hashtag que a gente vem trabalhando bastante, que é o PAV, que é Planejamento, Adaptação e Velocidade. Tá? Muito importante nesse momento parar um pouco e entender o que é que está acontecendo na minha empresa, que impacto está tendo toda essa pandemia na cultura da minha empresa, produto, serviço, tendências com relação a novidades que podem aparecer no mercado. Né? De que forma meu cliente está sendo impactado com isso? Tá? E esse planejamento ele é muito importante que seja feito. Tá? É muito importante entender o que eu posso fazer, tá, de diferente. Tá? Não posso ser atropelado pela concorrência, não posso ser atropelado por simplesmente entrar na zona de conforto. Então, o planejamento hoje ele é fundamental. E nesse planejamento é procurar entender o seguinte: aonde eu preciso, tá, me adaptar, tá? O que é que eu preciso inovar, o que é que eu preciso mudar, para que eu seja mais rápido nas ações, tá? E é onde vem a velocidade. Né? O planejamento que nós estamos colocando do PAV não é simplesmente aquele planejamento estratégico comum de trabalhar 5 anos, não. Na verdade, agora eu tenho que trabalhar para um horizonte bem próximo. Na verdade, é um planejamento estratégico de curto prazo, né? Até um pouco diferente. Tá? Então, façam isso e é importante. Não deixe de entrar lá no nosso site mgntreinamentos.com.br e lá vocês podem baixar, tá, alguns arquivos e lá tem várias dicas que eu tenho certeza que vão ajudar vocês. Tá? Bom, estamos aqui aguardando a Ana, tá? Esperando ela entrar aqui para a gente poder conversar. Próxima semana nós já estamos trabalhando as lives de terça e quinta-feira. Tá? Com certeza eu não quero antecipar, né? Deixar tudo certinho, mas a gente vai estar falando sobre pessoas. Tá? Bem-vinda, Ana. Estamos falando sobre pessoas e também falando sobre sucesso do cliente. É uma coisa muito legal. Tá? E assim, já estamos trabalhando para que sempre tenhamos semanalmente aí uma live, tá? E quem traga sempre alguma novidade, principalmente de acordo com o que vai acontecendo. Nós temos aí já uma volta do mercado, né? O comércio tem que estar muito atento a tudo isso que está acontecendo, ok? Então as lives elas servem para isso, para que a gente traga pessoas com informações, né? E que possam ajudar de alguma forma, né? A gente a conduzir, a fazer uma boa gestão, ok? Deixa eu ver o que mais tem que falar com vocês. Lembrando, caso alguém ainda não tenha interesse e não tenha se inscrito, sábado, dia 6, começa o nosso curso de formação de controles, ok? É a 7ª turma, ela vai ser 100% online, agora ao vivo, tá? Eu vou estar aí com vocês,
ok? Deixa eu mudar minha conexão aqui para ver se a Ana consegue entrar. Ela está aqui com a gente, só que ela só não entrou ainda. Bom, um momentinho. Deixa eu convidar aqui a Ana para entrar aqui com a gente. E hoje é sobre inteligência emocional. Tá? Agora eu consegui. Que bom. Que bom. Só um minuto para eu trocar meu aparelho telefone, que eu acho que foi isso que estava dando problemas, mas eu acho que agora vai ficar legal. Coisa boa. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Tá legal aqui? Tá me vendo bem? Tá dando para me ouvir legal? Tá, sim, tá perfeito. Tá. Pronto, vamos lá. Ana, eu já fiz a introduçãozinha, né? Isso é de praxe da gente. E eu gostaria, Ana, primeiro, agradecer, tá? O convite, você aí, você aceitou o nosso convite. A gente está muito honrado em ter você aqui conversando um pouco com a gente e falando de um tema que eu confesso, não sei se todos realmente sabem exatamente o que é inteligência emocional, de que forma isso pode impactar ou não. Então, eu gostaria, Ana, que primeiramente você se apresentasse, tá? Falasse um pouco de você e, se possível, assim, já diga ao pessoal, o que é inteligência emocional, tá? Por favor. Tá legal. Fábio, eu agradeço bastante o convite. Eu estou muito contente de estar hoje com vocês aqui, partilhando, né? A gente está vivendo esse momento específico em partilha, então eu vou partilhar um pouquinho dos meus conhecimentos e trocar um pouquinho com você e com todos que estão aqui participando conosco da live. Bom, eu me chamo Ana Maia e eu acho que a coisa mais desafiadora que eu sou é mãe. Então, quem é mãe sabe disso. E ser mãe no Brasil significa gerenciar muitas coisas em simultaneidade, talvez até mais do que um grande executivo. Mas falando especificamente da minha vida profissional, eu sou professora e estou muito orgulhosa em ser professora, mas eu trabalho já há alguns anos com pós-graduação, aliás, há muitos anos, e na pós-graduação eu vim construindo uma carreira em comunicação, e comunicação acabou fluindo para a inteligência emocional. Eu estou na Universidade Católica há mais de 10 anos como professora do curso de gestão, e ao longo desse tempo eu fui trabalhando e costurando conceitos de comunicação, liderança, gestão e inteligência emocional. E eu passei também um período da minha vida profissional também atuando na gestão pública. Tanto que eu fiz uma especialização em inovação e gestão pública, recentemente, agora em 2018. E aí, para a gente poder chegar no ponto central da nossa conversa, que é a inteligência emocional, eu vou definir, então, aqui rapidamente para vocês o que é que seria inteligência emocional, né? Então, inteligência emocional, para quem não conhece, é uma área relativamente nova, mas eu acredito que muitas vezes a gente já deva ter ouvido tanto na universidade como na mídia em geral, seria um estudo científico que vai além do estudo sobre a racionalidade humana. Coloca o conteúdo emoção como centro de observação. E por colocar esse pensamento lógico paralelo à emoção, você começa a perceber que esse sujeito é um sujeito integral. Não é algo tão básico, mas que tão pouco tempo chegou nos estudos acadêmicos. Então, o Daniel Goleman seria esse introdutor, vamos dizer assim, desse pensamento, desses estudos que foram caminhando para a área da gestão. Então, hoje, a gestão, ela precisa desse componente dos estudos da inteligência emocional. E se você me permite só fazer um parêntese, que eu trago da comunicação. Quando a gente estuda comunicação, a gente estuda Aristóteles, né? Porque Aristóteles já discutia questões próprias da linguagem humana, do pensamento, né? Da abstração do pensamento. E ele já contemplava a emoção. Ele dividia o discurso em 3 partes. Ele chamava de ethos, logos
e patos. Lógico que se a gente está falando de logos, a gente está falando de lógica, de racionalidade. E patos seria a emoção. E aí ele vai dizer que um discurso bem produzido é aquele que toca o coração do ouvinte. Ou seja, não adianta eu levantar apenas informações importantes, eu preciso conquistar o meu ouvinte. E aí a gente demorou esse tempo todo para olhar para essa emoção e entendê-la como um elemento importante para o estudo científico. Então, basicamente, seria isso. Interessante. Você estava falando, eu não sei se tem a ver, né? Mas eu não vou lembrar o autor agora, não me pergunte. Mas tem um livro que eu li que eu achei muito interessante, que é Previsivelmente Irracional. Ele trabalha, acho, muito com essa questão da emoção da pessoa, né? Que a gente é tão previsível irracionalmente, né? Mas tudo bem. Ana, eu queria inicialmente perguntar o seguinte: qual a tua percepção? Tá? Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu tenho aqui pessoas de várias áreas, tá? A gente já falou com pessoas da área de tecnologia, já falou com pessoas da área técnica, parte tributária, já falou com contadores. Mas eu queria saber, na tua percepção, tá? De uma área bem diferente, né? O que é que você está enxergando, tá? O que é que você está entendendo, né? Está avaliando desse momento, desse cenário todo que está acontecendo, desde uma pandemia a uma crise, né, fortíssima. Tanto já aconteceu, está acontecendo, tem uma perspectiva aí de sair um pouco dessa crise. Eu queria que você passasse assim, qual é o teu sentimento, o que você está entendendo desse, vou falar até o termo, né? O novo normal que está acontecendo, e vamos ver como é que é esse novo normal. Fala um pouquinho aí da tua percepção. Bem, eu tenho lido bastante e, assim como todos, estou envolvida nesse novo normal, né? Que todo mundo quer entender um pouco, quer saber as saídas, né? E como você disse, eu sou de uma área talvez um pouco diferente do que você vem tratando nos últimos tempos, e talvez eu venha dar uma pitada de algo novo. Então, o que é que eu vejo nessa situação? Primeiro, com certeza irei. E deixa eu falar uma coisa importante, que eu acho que toda vez que a gente faz em análise de cenário, e aí essa análise de cenário a gente vai colocar aqui um cenário amplo, tá? Pensando nas empresas, no Estado e nas pessoas, né? Nessa tríade. Olhando para esse cenário agora, eu tenho que falar para você de algo que eu acho que é fundamental. Nós estamos, nesse momento, na sociedade do século XXI, com pessoas sofrendo bastante. E pessoas que estão no mundo todo, não só no Brasil, sofrendo de ansiedade. Por que eu estou trazendo esse ponto como mais importante? Porque o Brasil hoje, isso é dado recente, nós somos o primeiro país no mundo com diagnósticos de ansiedade. Então, vamos dizer que quase 10% da população brasileira sofre de ansiedade. Isso é algo extremamente grave. E é importante que a gente fale sobre isso. Porque o que é que a ansiedade é? Ela é uma situação que, de certa forma, imobiliza o indivíduo. E como é que esse indivíduo pode render, né? Eu acho essa palavra terrível. Eu saí, foi... Você acha que você apertou em algum canto que você virou a câmera, se eu não me engano, tá? Ai, foi? Então tá. Tem que talvez clicar na Eu parte de cima. tentei. Pronto. Voltei e não voltei. É porque ela tá lenta. Minha internet deve estar lenta. Pronto. Essas coisas ao vivo acontecem, né? Desculpa. Normal. O que é que acontece com esse quadro de ansiedade que a gente tem vivido? E essa a imobilização. As pessoas ficam sem saber o que fazer por conta da doença. Então, é muito importante que a gente olhe para esse cenário de hoje e pense que a gente tem dois grandes caminhos a seguir. E isso aí é uma orientação que eu posso dar às pessoas. Eu posso olhar para o cenário externo e eu posso ver a crise, eu posso ver, entre aspas, o caos, e eu não sei o que fazer com isso, porque eu não tenho força sozinha para fazer uma grande mudança. Mas eu também posso, em contrapartida, olhar para mim.
E olhando para mim, eu tenho a condição de cuidar de mim. Então, eu acho que nesse cenário agora, é muito importante que a gente aprenda a cuidar de si mesmo. E cuidar de si mesmo significa cuidar das pequenas coisas, para manter esse equilíbrio emocional suficiente para poder enxergar saídas. Porque fórmulas mágicas a gente não terá. E o que eu tenho ouvido de economistas e ouvido de pessoas das mais variadas áreas é que essa crise que se avizinha é uma crise grande. É uma crise grande. E a gente precisa estar muito fortalecido, eu diria, para poder encontrar saídas. E tem uma frase que eu li, que a Monja Coen publicou, que eu achei muito legal e que eu quis compartilhar com vocês. Que ela diz assim, a nossa mudança individual é a nossa mudança social. Se eu não tenho condições de me organizar emocionalmente, eu não posso encontrar saídas e ajudar os outros que também precisam de ajuda. Então, é um pouco nesse cenário que... É uma percepção que eu tenho, realmente. Né? Eu acho que... você imagina o seguinte, a gente pensa, eu quero ajudar alguém, eu quero ajudar as pessoas... Estou no momento em que eu preciso, estou enxergando muita coisa, eu quero de alguma forma contribuir com alguma coisa. Agora, se você não consegue se ajudar primeiro, né? Você está bem, talvez você tenha dificuldade de ajudar as pessoas. Então, não é um egoísmo, na verdade. Assim. Na verdade, assim, é interessante que você cuide de você, para o seu bem, tá? Para que você aí sim possa também ajudar as pessoas bem, até melhor. Acho que é isso. Exatamente. Quando você está no avião e a primeira coisa que a aeromoça faz ao explicar qual é o procedimento de emergência, o que é que ela diz? Primeiro, coloque a máscara em você. Porque você está o ano inteiro... Exato. Então, a lógica é um pouco essa daí. Quando a gente está com uma condição emocional mais estável, a gente consegue analisar o entorno. E analisando o entorno, a gente pode encontrar saídas, não só para nós mesmos, mas para os outros também. Então, eu acho que um olhar positivo, se é que a gente pode colocar assim, um olhar positivo sobre o cenário atual seria, vamos cuidar de nós mesmos para que nós possamos cuidar do outro no coletivo. Porque aí eu tenho condições de orientar melhor o outro, eu tenho condições de melhorar a condição da minha empresa, encontrar saídas para a sustentabilidade da minha empresa e, consequentemente, dos meus empregados. Então, se eu estou melhor, eu posso botar a mão para o outro também subir. Que é um pouquinho aquela dinâmica que a gente tem ouvido muito por aí da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, saber da sua responsabilidade com o outro também. Então, todas essas questões, elas estão conectadas. Quando a gente se propõe a olhar para o emocional, a gente também está olhando para esse todo. Então, seria um pouco essa questão desse cenário, esse cenário externo, que eu não consigo, assim, eu não tenho condições sozinha de resolvê-lo, mas eu posso olhar para mim e tentar me melhorar. E aí eu posso colaborar com o externo. Seria algo um pouco nesse sentido. No caso, eu já vou me conectar aí com o tema da gente, que é a inteligência emocional. Tá legal. Fazendo essa conexão, eu acho que uma pergunta acho muito interessante, né? Eu fico imaginando assim, quando eu estou conversando com uma pessoa, um advogado, né? Com o Pedro Amarante, tá? Então a gente acho que o direcionamento assim, olha, como é que esse rapaz aqui, como é que ele vai me ajudar? Uma pessoa da área tributária, não, ele vai falar de tributo, vai falar sobre decreto, legislação e tal. Da mesma forma, ele está falando com uma parte de tecnologia, ele vai trazer diversos recursos que está acontecendo de novidade hoje no mundo. Eu queria agora, você, Ana, falar você, tá? Olhando a inteligência emocional, de que forma, tá? A inteligência emocional, ela pode nos ajudar, ajudar a empresa, ajudar a comunidade como um todo, né? Olhando de uma forma social. De que forma a inteligência emocional pode nos ajudar nesse momento? Bom, a inteligência emocional, como eu tinha dito a vocês no conceito, e aí para as pessoas que forem chegando, né, que foram chegando depois, ela busca olhar para as emoções. Infelizmente, a gente tem uma educação que é uma educação muito focada no racional. Então, você foi preparado, por exemplo, para ser um administrador de empresas,
você vai à universidade, você aprende todos os grandes teóricos, aprende e se fortalece nesses conteúdos teóricos densos, mas muitas vezes a escola e a universidade, e qualquer outro processo formativo, ele não olha para as questões das emoções. Saber lidar com as emoções significa saber lidar com as adversidades, e a vida é uma grande adversidade. Então, na hora em que eu consigo olhar para essas questões, eu também aprendo a me relacionar com os outros. Relacionamento, comunicação, gestão das emoções, autogestão, autoconhecimento são fundamentais, por exemplo, na área administrativa. Se eu faço, se eu sou empreendedora, eu tenho que entender não só o meu cliente, mas eu tenho que entender os meus colaboradores. Eu tenho que saber lidar com os meus colaboradores. Eu tenho que entender o que é que o meu público-alvo deseja, quais são os seus anseios, as suas expectativas, que produto, que serviço, como chegar até esse público. Então, na verdade, a inteligência emocional, ela perpassa por todos esses caminhos, porque, na verdade, a gente está olhando para o sujeito, e o sujeito que está se relacionando com outros sujeitos. Então, nessa dimensão da inteligência emocional, tem um ponto que eu queria fazer a gente pensar um pouco, quando a gente vai para a universidade, a gente aprendeu que a inteligência cognitiva, né, aquele antigo QI que as pessoas falavam, era a coisa mais importante. E que pessoas extremamente inteligentes, com conhecimento matemático, vamos dizer assim, acima da média, iriam conquistar espaços sociais e econômicos maravilhosos. E hoje, os estudos que o próprio professor Goleman faz são no direcionamento contrário. Ele diz, olha, aquelas pessoas que tinham QI, né, um coeficiente de inteligência altíssimo, não são as pessoas que estão na ponta na direção das empresas. Quem está na ponta na direção das empresas são aquelas que têm a inteligência emocional. São aquelas que conseguem gerenciar melhor as suas emoções. São aquelas que conseguem se relacionar melhor com os outros, que têm capacidade de analisar cenários, de fazer prospecção de negócios, de se relacionar com liderança. Então, esse componente da inteligência emocional é o que hoje se coloca como inovador, certo? Porque você está olhando para as potencialidades do indivíduo. Você não está dizendo apenas que o indivíduo é uma máquina de reproduzir conhecimentos. Ele é capaz de tirar, entre aspas, do outro aquilo que o outro tem de melhor. Então, seja a sua capacidade de lidar com o cliente, seja essa capacidade de encontrar saídas em momentos difíceis, seja aquele que tem a ponderação de colocar com clareza e objetividade informações relevantes para a empresa, expressar melhor seu conhecimento e dividir isso com os colaboradores. Então, tem uma série de elementos que são peculiares de cada sujeito, de cada indivíduo, que precisam ser explorados. E que, infelizmente, muitas vezes, a educação bancária, a educação formal, ela não permite que o indivíduo aflore esses conhecimentos, que são, vamos dizer assim, muito da natureza de cada um. Então, por exemplo, eu já ouvi da minha experiência profissional inúmeras vezes pessoas dizendo assim, o meu gestor é um homem extremamente inteligente, brilhante, mas ele não consegue se comunicar com a equipe. A equipe rende menos, mesmo a gente reconhecendo que ele é um homem brilhante. E outra pessoa com menos brilhantismo, vamos dizer, acadêmico, consegue fazer a equipe rodar melhor, como a gente fala, né? Faz com que as coisas aconteçam. Então, fazer acontecer tem a ver com essa capacidade da inteligência emocional. Eu gerencio os meus conflitos, né? Tem uma área da inteligência emocional que eu tenho me dedicado ultimamente, se chama COPE, que é do inglês, né? COPE, que é aprender a lidar com situações estressantes e desenvolver estratégias para trabalhar com situações estressantes. Nós estamos em uma situação estressante.
Estamos em casa, muitos estão trabalhando de forma diferente, outros estão perdendo os empregos. Então, de que maneira eu me comporto diante de uma crise tão intensa como essa? Quais são as estratégias que eu preciso desenvolver para não adoecer? Ao contrário, não só ficar resiliente, né, que essa é uma palavra também que está sendo muito usada, mas mais do que ser resiliente, é encontrar saídas para as situações de crise. Porque só ficar resiliente, veja se eu não tenho razão. Eu aceito a dificuldade. Pronto, parei, né? Não tem uma situação de imobilidade, né? Ah, eu sou resiliente, olha, a situação está difícil mesmo. Pronto, e aí? Olha, Ana, é Concordo? engraçado que assim, o que você está dizendo, assim, acho que é perfeito, né? É engraçado que muitas, né, eu já trabalhei, né, eu estou com um pouco mais aí, acho que já vai perto dos 30 anos aí, trabalhando em grandes empresas, médias empresas, e hoje na MGN, né, trabalhando junto aí a alguns clientes, o que é que a gente percebe? Realmente é muito forte isso, né? A questão do líder, tá? Às vezes você vê uma pessoa que é extremamente inteligente e tem uma dificuldade, assim, às vezes de passar, tudo mais. É engraçado que às vezes tem pessoas que têm um conhecimento muito forte, mas às vezes não consegue fazer a empresa andar de forma estratégica. Enquanto Deslanchar. tem outro de uma maneira bem simples, daquela maneira bem, a gente faz bem dele, isso aqui é do meu jeito e anda bem, porque a vida desse jeito ele se comunica bem com as pessoas. Então, isso é realmente uma coisa muito importante. E hoje, eu acredito, né, nesse novo normal, né, que a gente estava comentando agora há pouco, já por 2 ou 3 vezes já escutei a seguinte frase: a relação cliente, tá, empresa, ela vai ficar muito próxima. Então, o que acontece? Uma coisa é você ter uma noção de como é que eu vou falar com o meu cliente. Outra coisa, você tem que passar isso para várias pessoas que trabalham com você e eles também vão ter que saber lidar, né, Entender. com o estresse no dia a dia de estar falando com o cliente, ter o cuidado e tal. Então, isso realmente eu acho que vai passar a ser um ponto muito importante, você ter essa inteligência, tranquilidade nas suas emoções para que você tratar isso no dia a dia, cada vez mais. Você falou a palavra-chave aí, saber lidar. O cope, que eu acabei de dizer, é exatamente isso. É o saber lidar. Como é que eu vou saber lidar com situações adversas e peculiares, como essa que você trouxe agora? Quer dizer, eu antes tinha uma metodologia de trabalho que era uma metodologia de contato com o meu cliente mais geral. Eu oferecia um serviço, eu tinha um padrão e eu estabelecia essa comunicação relativamente padrão para todos. Agora, com essa proximidade, eu não posso mais, talvez, utilizar essa estratégia. Eu vou ter que individualizar mais. Concorda? Nessa individualização dessa comunicação, eu sei que essa comunicação A funciona para um cliente X, mas não vai funcionar para o Y. Então, eu preciso estar atenta a essas especificidades, porque senão eu vou perder o meu cliente, e eu não posso perder cliente. Então, cada vez a gente vai percebendo que esse contato com o humano vai ser extremamente relevante. E outra, a minha empresa não pode mais ficar alheia às questões sociais. Por quê? Porque esse problema de ordem do grupo vai me atingir. Veja, a gente parou, o mundo parou. E não foi uma escolha do mundo ter parado. Apareceu um vírus e esse vírus se disseminou no mundo e virou uma pandemia e as pessoas tiveram que rever as suas formas de trabalho. Então, eu não fui obrigada a parar porque, eu hoje não estou afim. Não, eu fui obrigada por circunstâncias maiores e eu tenho que aprender também a lidar agora com essa nova realidade. E aí tem uma coisa que também que é legal, que a gente comentou há pouco, se eu fico chateada, se eu fico estressada no meu trabalho, como é que isso rende para mim e para minha relação com os meus pares? Eu deixo de fazer o atendimento que eu tinha que fazer. Eu deixo de parecer motivada, né? Eu deixo de falar aquela palavrinha-chave que meu cliente quer ouvir e que muitas vezes eu, com a minha dinâmica de chateação, de impaciência,
eu deixo de fazer e eu vou minando a minha relação com o meu cliente. Então, se eu reconheço o que é estressor para mim, e eu consigo aprender a trabalhar esses elementos estressores de uma forma mais inteligente, isso não reverbera na minha atividade profissional. Então, são pequenas coisas, Fábio, que a gente está tratando, que parecem futilidades, mas elas não são. Elas são decisivas para um mundo novo, esse novo normal, que a gente ainda não sabe muito bem como é que vai se configurar. Só sabemos uma coisa, isso aí eu acho que é verdade. Não teremos o que tínhamos antes. Veja só, vou aproveitar duas coisas que eu estava contando aqui agora e já ratificar uma coisa. Até quando eu estou em sala de aula, né, quando a gente está falando de planejamento estratégico, quando a gente está falando de sistema, a gente está falando de diversos processos, procedimentos, técnicas. Um ponto que a gente sempre fala, pessoal, não podemos deixar de cuidar das pessoas. São elas que fazem. Tá? Então, a gente tem que realmente, cada vez mais, entender as pessoas, tá? Dar atenção às pessoas. Eu acho que isso tem tudo a ver e eu preciso disso, porque senão eu vou estar batendo contra a parede. Né? Não é uma coisa tão técnica assim, não pode chegar só desse jeito. Não é. Se não cuidar das pessoas, elas não vão fazer bem. Tá? E nós temos um termo, né, que é um novo normal. Você acabou de falar assim, uma nova realidade. E aí, uma coisa que eu queria explorar um pouco, tá? Até porque nós estamos trabalhando o PAV, né, que é Planejamento, Adaptação e Velocidade. E a gente tem falado muito. Entendam o impacto que tudo isso que está acontecendo vai cair sobre você, pessoa, empresa, sociedade, e, logicamente, olhando agora a empresa, né, quem está falando aqui de gestão, olhando a empresa, como tudo isso está impactando. E como está impactando, eu preciso entender e me adaptar. E muitas vezes eu tenho que inovar. É uma adaptação, é inovação. E de que forma, tá, a inteligência emocional ela pode trabalhar muito forte o indivíduo, né, para ele melhor se adaptar, inovar da maneira correta, ou da maneira mais rápida, da maneira melhor, tá? Da maneira mais eficiente, da maneira mais eficaz, mas assim, com relação à inovação, adaptação, de que forma a inteligência emocional pode estar nos ajudando com relação a isso? Fábio, sua pergunta é muito legal, porque ela vai me dar a oportunidade de falar sobre duas coisas que eu gosto bastante. Vai me dar a oportunidade de falar um pouquinho sobre a própria comunicação e essa comunicação interpessoal, que é fundamental nas relações de trabalho, e vai me oferecer a possibilidade também de falar sobre inovação, que é uma outra coisa também que eu gosto bastante. Então, todas as vezes que a gente pensa em inovação, às vezes o senso comum, ele levanta para a gente a seguinte reflexão. A inovação é algo de natureza tecnológica, desse mundo moderno, que é um mundo ágil, muito veloz, né? Muita tecnologia e assim por diante. E não é bem assim. Inovação é também, mas não é só isso. Inovação seria toda a construção de algo novo diante de uma situação que até então não havia sido apresentada, ou mesmo apresentada, não havia sido testada. Então, quando a gente fala em inovação na área da inteligência emocional, seria levar esse conhecimento da inteligência emocional para dentro das empresas, por exemplo, nas suas estratégias de planejamento, como você falou há pouco, colocando as relações interpessoais dentro de um prisma no planejamento, para uma adaptabilidade, que também você citou há pouco, certo? Nas novas relações de trabalho, ou seja, as relações de comunicação interna entre os pares, como eu vou agora, dentro dessa nova realidade, com algumas limitações, com algumas situações um tanto quanto mais difíceis economicamente, etc., pedir que os meus colaboradores embarquem nessa comigo. Então, não é só uma questão de, eu pago o salário e você executa uma tarefa. É envolver essas pessoas dentro das novas estratégias planejadas para que elas possam responder à altura a esses novos desafios. Isso é inovação.
encontrar alternativas de gestão que talvez não estivessem antes planejadas, mas que agora, no futuro, poderão vir a ser. E, consequentemente, isso tem a ver com a velocidade das coisas. Por quê? Porque você não vai ter na crise muito tempo para testar, retestar, deixar com que a coisa passe muito tempo. Então, quando a gente fala em inovação, a gente está inteligência emocional como um componente que agora precisa estar na ordem da estratégia das empresas. Todas as vezes que eu falo isso para os meus alunos, eu digo, pessoal, vocês se preocupam muito com a área financeira, fantástico, ninguém pode viver, não é, numa empresa se não olhar para a questão financeira. Você precisa olhar para várias outras questões, mas você tem que olhar para as relações entre as pessoas. Então, essa nova gestão ou essa nova liderança que vai ter que surgir da crise vai ter que planejar a sua comunicação com o seu grupo, vai ter que planejar a sua comunicação com os seus fornecedores ou com os seus clientes. Fazer aquilo que o Sérgio Lira colocou aqui no comentário, né, há pouco. Olha, é ótimo. Então, ele colocou há pouco. Nesse novo momento, eu vou ter que fazer um atendimento diferenciado com o cliente. Então, entender esse cliente, saber o que é que ele precisa. Se ele precisa, eu vou usar uma palavra meio estranha para o momento, mas você vai me perdoar, mas eu vou usar. Um carinho diferente. Qual é esse carinho que ele vai ter? Certo? Então, eu preciso olhar para ele não mais como um número, mas eu vou olhar para ele como o cliente. E mesmo que ele não tenha, sei lá, ele não seja aquele cliente que me dá mais retorno, mas ele é importante dentro desse cenário. Porque ao propagar a forma como eu trabalho, porque ele é um propagador do meu trabalho, ele vai trazer indiretamente ou diretamente outros clientes para mim. Então, é um ciclo cooperativo, né? É o trabalho na comunidade, é o trabalho nesse novo normal que tem a ver com comum. O que é que vai ser comum? Cooperação, trabalho em parceria, apoio, suporte. Então, todos esses elementos são elementos que podem ser tratados de forma inovadora na empresa. Eu consegui comentar um pouquinho sobre o que você queria? Tem mais alguma coisa que você gostaria de explorar sobre isso? Eu fico com medo de falar muito, porque eu falo muito. Não, tá ótimo, Ana, tá ótimo. E fugir um pouco. Um ponto que talvez, um outro ponto que eu entendo, você já comentou, se você quiser explorar um pouco mais, é da importância da comunicação, transparência, comunicação interna e com o cliente, né? Tem a inovação, da mudança, mas a questão da comunicação ela é muito importante. Realmente ela é muito importante. A gente tem que trabalhar bem isso agora. Nós temos, na perspectiva da comunicação, nós temos vários olhares, né? Se a gente olhar para o ponto de vista da comunicação interna, então esse gestor, essa liderança, vai precisar realmente voltar para olhar para si mesmo, conhecer quais são as suas potencialidades e as suas fragilidades. E uma coisa que eu sempre comento, que eu acho que é relevante demais para qualquer gestor, aprender a dar feedback. Então, se há uma dica que eu posso deixar aqui para os seus ouvintes, aprender a dar feedback. As pessoas não gostam de receber feedback, porque elas acham que o feedback é sempre no sentido de desconstruir, né? É sempre no sentido de negativo, e não é. Feedback é uma oportunidade maravilhosa para o desenvolvimento profissional do indivíduo. E a empresa também precisa receber feedback dos clientes. Então, comunicar, né? Comunicar impõe, expor, se expor. Verdade. Né? E as pessoas não gostam de se expor, elas acham que se elas estiverem naquela condição de exposição, elas vão ficar fragilizadas, não é? E isso não é necessariamente verdade. Então, se eu sou gestora e eu preciso reconfigurar as minhas relações com os meus clientes, eu vou ter que aprender a fazer rodinha de feedback. Seja feedback para a equipe, seja feedback individual para cada colaborador. Então, eu preciso aprender quem é aquele outro.
como é que ele pode usar esse meu feedback para melhorar o seu desempenho profissional? Então, eu, gestora, preciso aprender a falar, ser assertiva, escolher as palavras adequadas, ter empatia, gerenciar bem essas relações interpessoais para que aquele colaborador não vire aquele, entre aspas, inimigo dentro da empresa, em que tudo que eu proponho, ele quer fazer ao contrário. Ele é desagregador, né? O GPTW, quando ele fala muito, dá um treinamento de liderança, ele fala, olha, no feedback, o que é importante? Que, primeiramente, você já comece falando as coisas positivas. Primeiro, já mostra, assim, olha, o quanto a pessoa evoluiu, como é que ele está indo e tal. Você coloca e diz, olha, agora tem pequenos pontos de melhoria. Né? Aí, muitas vezes, às vezes, a questão do feedback ele acaba não sendo bem aceita, porque compreendido. As pessoas não dão feedback da maneira correta. Né? A pessoa chega e só fala as coisas ruins. Fica focado no problema e a pessoa começa a botar uma barreira Sim. e contra-argumentar tudo mais tal, e ao invés dele escutar, ele diz, poxa, né? Então, até para as pessoas entenderem melhor o feedback, a forma de dar o feedback é muito importante. A gente tem, infelizmente, como comunicação é algo comum, porque todo mundo se comunica, é da natureza humana, certo? A gente tem a sensação de que é uma coisa que a gente não precisa cuidar. Ah, eu sei falar. Ah, minha gente, eu uso muito bem a língua portuguesa, né? Eu sei me comunicar. E às vezes faz um texto inadequado, que não está muito bem claro. Essa comunicação, como diz uma grande amiga minha, que é professora de oratória, ela sempre fala isso. É necessário desenvolver uma comunicação assertiva. Quer dizer, encontrar essa comunicação assertiva com o seu grupo. E isso se aprende. Isso se aprende. Isso não é uma coisa que a gente nasceu sabendo. Aprende, a escola, curso. E é importante você... eu vou usar uma expressão que agora me ocorre, mas não é a melhor. Ter o grupo na mão, ter a equipe na mão. O que é ter a equipe na mão? O fato de você se propor como liderança, ou ser escolhido como liderança, não faz de você um líder. Né? Líder se constrói, a gente se relaciona com as pessoas e as pessoas olham para a gente e dizem, cara, eu acho que essa pessoa pode me ajudar a conduzir o processo. Quer dizer, ele me escuta, que é uma outra coisa que a gente vem estudando assim, ao longo do tempo. Como esse processo de escuta é importante. Né? Os papas da administração dizem isso o tempo todo, que mais do que falar é ouvir. Quer dizer, de que maneira eu coloco a minha atenção sobre o meu colaborador? O que é que ele tem para construir comigo? Então, eu sou a liderança, então eu sei tudo, conheço tudo, determino tudo. Então, essa gestão top-down, né? Ela não é, talvez, a melhor maneira nesse novo cenário que a gente vai começar. Ela talvez a melhor forma seja essa mais colaborativa, do feedback, da partilha. A participativa. Mais participativa. Com certeza. Um ponto que às vezes eu falo muito é a forma de comunicação. Você estava comentando aí sobre a pessoa às vezes vai dar o retorno para uma pessoa ou para um cliente, seja o que for. Em alguns momentos eu faço isso, né? Não sei nem certo ou errado, mas assim, tem certos momentos, então vou passar o WhatsApp para a pessoa. Aí eu digo, olha, eu falo assim, olha, vou ser sincero com você, esse assunto, fale pessoalmente. Sem dúvidas. Sem dúvida. Porque tem momentos assim, olha, isso não é um momento para você usar o WhatsApp. Não é o momento de você passar um e-mail. Não é o assunto, não é o conteúdo. Eu tenho muitos e muitos exemplos durante a minha vida profissional com gestores de grandes empresas, de médias empresas, falando sobre as suas experiências com os seus colaboradores. E sem sombra de dúvidas, quase todos eles são unânimes em dizer: eu sempre fiquei atento à forma como eu falava, mas
eu não mudava. Eu ficava atento, mas eu não mudava porque eu achava que estava tudo bem, que todo mundo me entendia. Ah, afinal, todo mundo fala português. Eu falo português, então todo mundo me entende. Não, não. Começa a observar que às vezes você é muito claro, muito objetivo com uma forma como você escreve, mas o outro, o receptor, nem sempre vai entender o que você está dizendo. Na sua cabeça funciona, é ótimo, é joia. O outro não. E aí, só para completar essa... Eu sou professor, a gente sofre com isso, né? Porque e muito. pegar uma aula, eu só fico pensando, se eu não falar desse jeito, eu acho que eles não vão entender. Tem razão. Eu lembro de uma última turma que eu tive agora, de um rapaz que é gestor de uma empresa, e ele não é de Recife, ele é do Rio Grande do Sul. E tem um pouquinho, né, de diferença nessa forma de se expressar e na cultura, né, local. E aí ele disse que é uma diferença. E aí ele disse que começou a observar algumas coisas que não estavam rendendo nos grupos, porque ele veio para cá para uma liderança regional. E não estava. E eu gosto muito de escutar, eu dou muita voz, porque eu fico analisando com eles se as estratégias foram as melhores e quais são as melhores estratégias futuras. Até ajudo nas melhores estratégias. E aí ele me dizendo que percebia que as coisas que ele escrevia no WhatsApp de manhã cedo não aconteciam do jeitinho que ele estava imaginando. E ele foi percebendo isso como uma rotina. E aí ele tomou a seguinte decisão. Ele começou a fazer pequenas reuniões setorizadas logo de manhã cedo com as equipes. Ele ligava, fazia aquela comunicação no grupo, e ele foi percebendo que, paulatinamente, as informações foram ficando mais palatáveis, vamos dizer assim, para a equipe, e as coisas começaram a rodar do jeito que ele queria. Então, vejam, é um caso de inovação. Ele não inventou a roda. Ele entendeu com a sensibilidade e a inteligência emocional dele que aquela comunicação que ele passava por escrito não estava funcionando. Só que ele fez. Pegou e mudou. Foi para a comunicação oral. Perfeito. E aí ele deu também a oportunidade para os colegas, para os colaboradores, de na hora perguntar, mas fulano, isso aqui que você está falando, é isso assim? E aí ele foi fazendo os pequenos ajustes. E essas pequenas coisas fizeram a diferença na gestão dele. E ele, aparentemente, pelo que ele relatou, ele está conseguindo se dar bem nesse novo desafio profissional. Isso é um exemplo bom sobre comunicação e inovação. Já é a segunda dica que você dá, que eu achei muito interessante, feedback, né? Essa questão de você mudar até a forma hoje de você conversar com os seus pares, dentro da empresa principalmente, né? Às vezes só o e-mail, só o WhatsApp, não, você tem que realmente... É frio. Ana, a gente está chegando quase ao final, aí eu queria explorar um pouco mais você, já. Passa rápido, viu? Olha, então assim, eu vejo que interessante, tá falando de inteligência emocional, a gente falou muita coisa, e de repente a gente já vem com 2 dicas assim, bem práticas, né? Eu queria, assim, veja aí mais algumas dicas assim, bem práticas, que assim, olha, que o pessoal possa trabalhar o seguinte, ó, eu estou escutando a Ana aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar um feedback, eu tenho que trabalhar feedback, então a pessoa vai trabalhar isso. Ó, a forma como eu estou me comunicando não está legal. E aí? Que dica você teria mais pra gente aí, para ajudar os nossos gestores aí? Na perspectiva do feedback, colocar-se como para esse novo normal, né, que a gente está falando aqui. Falar um pouquinho sobre essa humildade intelectual. Então, esse gestor agora vai precisar aprender também. Ele vai... ele vai ter que voltar a aprender com todos. Então, isso é importante. Se destituir um pouco dessa sei tudo e passar a entender esse coletivo. Essa visão mais holística, né? Entender o seu dia a dia, a sua rotina profissional, mas incorporar nesse olhar outros olhares, certo? E do ponto de vista mais prático, eu poderia dizer que conversar com o seu cliente, mas não por WhatsApp, não por e-mail,
entender quais são as dificuldades dele, ficar mais próximo dele, entender qual é a nova dinâmica da empresa dele para ajustar a sua também. Então, nesse movimento que a gente faz em direção ao outro, a gente não está sozinho. Porque na direção do outro, esse outro também está na nossa direção. Então, é um trabalho de cooperação e fortalecimento da comunidade, que vai ser imprescindível para esse novo tempo que vem aí, né? Eu não sei muito bem o que virá, mas eu sei que eu estou disponível para a mudança que vai chegar e que é inevitável. Então, comunicar-se mais com os seus clientes, não apenas por WhatsApp, pensá-los de forma mais individualizada e não mais coletiva e geral. E com relação ao seu público interno, ficar atento ao clima. O clima organizacional é um componente extremamente importante, né? Porque você consegue ouvir quem é o seu colaborador e disponibilizar uma atividade dentro da empresa em que ele possa render mais e que ele possa se sentir feliz. Porque felicidade também é um componente importante para a saúde desse colaborador, né? Aquela inteligência emocional vai brotar na hora em que ele está mais sadio emocionalmente. Então, ficar atento a esse clima. Vê se você consegue fazer reuniões iniciais no começo da atividade profissional, coisas simples, 5 minutos, sabe? Objetivo, mas para você sentir se tem alguém que está legal, que não está legal, se tem alguma dúvida, se surgiu algo novo na virada do dia para o outro, se alguma rusga ficou para trás e que você pode tentar resolver no dia seguinte, não deixar os problemas se acumularem. E aproveitando o Sérgio Lira, né, ele está comentando aqui com o novo advento do videoconferência, está todo mundo agora aprendendo a usar e vendo de uma forma tão simples, né, tão fácil, né, tão dinâmica, né? Então a gente pode usar, né, essa ferramenta para fazer reuniões extremamente rápidas, tá? Exatamente o que você está falando, extremamente rápido, já direcionar o pessoal, tá? E acompanhar, né, durante o dia, até mesmo de uma maneira mais tranquila, né? E essas reuniões, essas reuniões rápidas, ela pode ser feita já com essas videoconferências, tá muito fácil. Isso já é uma mudança comportamental, tá? Já é uma novidade que está aparecendo, né? E aí você, quando você faz isso, tem uma coisa muito legal que entra e às vezes a gente não percebe. Muitas vezes o colaborador ele tem o que dizer, mas ele não tem espaço para falar. Às vezes ele tem boas ideias e ele não é escutado, ele não é ouvido. E isso vai matando aquele entusiasmo, que é tão importante quando você está trabalhando numa empresa. Eu digo isso porque eu já passei por várias empresas, eu sei o quanto isso é importante, não como gestora, mas como colaboradora mesmo. E eu dizia, poxa, eu tenho uma saída, talvez, que pode colaborar com essa situação, mas não havia espaço para ouvir. E aí você diz, poxa, eu estou aqui só de ouvinte? Será que eu não tenho nada para oferecer, além da minha atividade laboral? Então, é muito legal, mas para isso o gestor precisa estar... Lembra aquela história da humildade? Humildade para aprender. Antes da gente fechar, eu queria só falar uma coisa que eu acho que é bacana, que talvez ajude as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu tenho pensado bastante, eu tenho percebido que essa mudança que a gente está vivendo, que é de certa forma radical, eu chamaria de uma era pedagógica, certo? E por que eu chamo de era pedagógica? Eu chamo de era pedagógica porque nós vamos ter que aprender novamente. Então, vamos dizer que eu li uma citação de um teórico que eu achei brilhante. Ele diz assim, algo mais ou menos assim, não é uma citação literal. Ele diz assim, o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever. É aquele que não tem a condição de aprender, desaprender e reaprender. Então, veja que coisa brilhante. Eu preciso, muitas vezes, desaprender para poder aprender.
E esse momento que a gente está vivendo é exatamente isso. Todo mundo que tinha a sua forma de gestão muito consolidada, muito própria, vai precisar desaprender para reaprender com o que esse novo normal que chega por aí. E para complicar, às vezes as pessoas até podiam ter isso, né? Mas tem um tempo. Dessa vez tem velocidade. E aí esse tempo parece que não tem, né? Exatamente. Tem que ser rápido também. Tem que ser veloz. Precisa aprender com velocidade. Como diz nosso sócio aí também, Thiago Lima. Errou, tá? Não tem problema. Corrija rápido. Corrija rápido, tá? Ana, olha... Precisa de inteligências. Inteligências múltiplas. Lógico. Olha, muito obrigado de coração aí, tá? Pela participação. Foi excelente, adorei o nosso papo. Tá? Que bom. Que você colocasse as suas considerações finais. Tá? E novamente, muito obrigado, tá? Por participar aqui com a gente. Eu sempre fico muito feliz em falar. Eu acho que eu já nasci falando. Não, mas brincadeiras à parte, até me desculpar com as pessoas, porque eu não falei essa característica da minha personalidade logo no começo da minha fala. Eu sou muito despojada falando publicamente. E eu acho que isso é uma coisa boa, porque assim como minha amiga que é oradora profissional diz, a gente precisa encontrar a nossa normalidade de fala. E a minha normalidade de fala é ser descontraída. Então, quem pensa que vai ouvir uma palestra com muita formalidade, não vai. Então, eu já peço desculpas, porque eu sou assim e a minha fala reflete quem eu sou. Não dá para ser diferente. Você já estava adequado ao novo normal da live. Eu acho que sim. Entendeu? Porque, assim, é engraçado que até no começo, vou ser muito sincero, eu estava um pouco preocupado. Poxa, vou fazer uma live, tem que estar tudo certo, tudo arrumado. Não é assim. Não funciona. Live é ao vivo, você está com um celular no canto, acontece de tudo. Você viu, meu celular estava caindo, eu tive que tirar, né? Mudou de lugar. Quer dizer, esse é o novo normal, né? As coisas não são perfeitas, né? Exatamente. É o cachorro bate. Então, assim, a filha fica falando no telefone na hora que a gente está conversando aqui. Isso. Caso bem mas, prático, né? Mas... O aprender, o reaprender, tá exatamente o que está acontecendo com a gente. Agora. Exato. Então, o que é que eu gostaria de deixar para vocês? Eu sempre sou muito otimista. E eu acho que esse meu... Não quer dizer com isso que eu não esteja analisando a realidade. Veja, apesar de eu ter uma capacidade de analisar a realidade e eu tenho muito aguçada, eu sou uma pessoa que penso muito, e tudo que eu penso e eu leio e enfim, eu fico processando na minha mente. Eu sempre tento trazer para mim o que é que tem de melhor. Apesar da gente estar agora pisando num terreno que a gente não sabe qual que é um terreno movediço, novo, de experiências que podem ser extremamente prazerosas para o mundo, ou não, pode ser difícil para o mundo, eu sou da filosofia da esperança. Então, vamos ter esperança que esse mundo que vai chegar, ele vai ser um mundo que vai nos ensinar a sermos melhores como seres humanos. E ser melhor como ser humano é olhar para o outro de forma mais igual. Então, a minha felicidade não pode ser só minha. Se o meu colega, se o meu parceiro, se o meu colaborador, se minha família também não está legal. Então, eu tenho estudado muito para ajudar as crianças a aprenderem a lidar com as suas emoções. E eu tenho visto de 10 anos para cá, porque eu já estou na estrada há muito tempo, assim como você, a quantidade enorme de crianças adoecidas. A gente não tem ideia de quantas crianças estão adoecidas emocionalmente. Não é doença porque tem um problema de saúde físico, não. É doença emocional. E a gente precisa estar bem para poder acolher essa geração que está chegando, fortalecendo-a, dando esperança, preparando um terreno para um mundo melhor, para um país melhor.
Então, a vocês que estão aí ouvindo, vamos continuar apostando no que a gente tem de melhor, porque nós somos, como dizem os baianos, nós nascemos para brilhar. Exato. Não é? Ana, eu vou ter que encerrar agora, porque na verdade... Vamos encerrar. A joia. Pessoal, Ótimo. foi tão bom que foi assim, passou muito rápido. Ana, muito obrigado. Pessoal, um abraço.